Portugal, a Aliança Democrática de Centro-Direita conseguiu uma vitória apertada frente aos socialistas nas eleições deste último domingo. Quem mais cresceu no parlamento foi o Chega, partido da extrema-direita que avança, extrema-direita essa que tem um avanço significativo pela Europa. Confira na reportagem. Depois de 8 anos no poder, o fim do governo socialista foi antecipado pelo próprio secretário-geral do partido. O Partido Socialista será oposição. Renovaremos o partido e procuraremos recuperar os portugueses descontentes com o PS. O partido de esquerda perde por menos de 1% para a Aliança Democrática, coalizão de centro-direita. São apenas 2 deputados eleitos a menos, com 4 assentos em aberto, à espera da contagem dos votos dos portugueses que vivem fora do país. A vitória apertada obriga a AD a buscar alianças com outras siglas. O líder Luís Montenegro já disse que não formaria governo com a extrema-direita, justamente a força política que mais se fortaleceu nesta eleição. O partido de André Ventura quadruplicou o número de deputados numa eleição antecipada. Em apenas 2 anos, passou de 12 para 48 representantes na Assembleia Popular, que tem ao todo 230 assentos. O nosso mandato, portuguesas e portugueses, o nosso mandato é para governar Portugal e para governarmos Portugal nos próximos 4 anos. O partido de André Ventura conquistou mais de 1 milhão de votos com um forte discurso contra a imigração e dizendo que o governo socialista empobrece o país. O avanço do Chega em Portugal acontece a poucos meses das eleições para o Parlamento Europeu, de 6 a 9 de junho, e enche de otimismo outros líderes direitistas. A francesa Marine Le Pen parabenizou Ventura e disse que espera vê-lo no dia 9 de junho para construir a Aliança Europeia das Nações juntos. Pesquisas apontam para um crescimento da presença destas siglas entre os eurodeputados nas próximas eleições. E numa demonstração de força que vem da Itália, a coalizão da premier Giorgia Meloni acaba de vencer a eleição regional em Abruzzo, reelegendo o governador Marco Marsilio para mais um mandato. O avanço da extrema-direita na Europa acontece em meio à alta do custo de vida após a pandemia, a guerra na Ucrânia e do aumento da imigração, fatores que geraram uma insatisfação de parte dos eleitores com os atuais governantes e ainda reacendem sentimentos nacionalistas. Na Alemanha, no ano passado, o Partido Alternativa para a Alemanha, fundado em 2013, se consolidou como uma das maiores forças políticas. Entre os pontos mais polêmicos que já provocaram protestos nas ruas contra o partido, a sigla defende uma revisão sobre a culpa da sociedade a respeito do nazismo e já afirmou que a excessiva responsabilidade pode levar a uma visão negativa da identidade alemã. Alberto Pfeiffer, independentemente do que você proponha da gente falar de Portugal, eu queria chamar a atenção para o cenário mais abrangente, quase 30 países faz parte da União Europeia, 27 para ser exato, e há uma expansão daquilo que alguns em inglês chamam de hard right, eles ultra-right, extreme right, como se quiser chamar. Em junho nós vamos ter as eleições do Parlamento Europeu. Normalmente elas dão um bom termômetro do que são essas correntes de opinião. Então, as últimas previsões é que esse conjunto de agremiações políticas chegue a ocupar 25% das cadeiras do Parlamento Europeu. E que essa tal hard right, essa direita dura, seria o primeiro bloco de parlamentares europeus em pelo menos 9 dos países e segundo e terceiro lugar em outros 9 países. Dá para tratar esse fenômeno de forma uniforme? É esse o ponto, William. De fato, nós temos uma abrangência continental, pan-europeia, desse fenômeno do crescimento de uma direita mais radical, mais nacionalista, mais xenofóbica, e que usa das bandeiras do custo de vida, da inflação, do desemprego, da queda da produtividade, do custo de energia, de pautas ambientais excessivamente rígidas e ambiciosas que oneram o cidadão comum, tirando dele o bem-estar no dia a dia. As eleições para o Parlamento Europeu, 4 a 9 de junho, 720 representantes serão eleitos, são 400 milhões de eleitores aproximadamente em toda a Europa. E as pesquisas divulgadas agora em fevereiro indicam o crescimento desses agrupamentos
Hoje o Parlamento Europeu tem como que 7 frentes, 7 coalizões que representam diversos partidos, diversos países, e a força mais caracterizada como de direita radical hoje é a 6ª entre 7. É muito possível que ela alcance pelo menos o 3º lugar, influenciando nas agendas de uma maneira mais incisiva. Além disso, o Conselho Europeu, que reúne os chefes de governo, já conta com mais de 10 chefes de governo de propensão mais à direita, mais nacionalista. Isso faz com que a agenda europeia mude de figura. É um fenômeno político que incidirá frontalmente sobre as agendas econômicas e sociais da União Europeia, em particular o tema da imigração, o tema de uma re-europeização que alterará o destino da Europa. Se a gente considerar esse movimento, que é um fenômeno político de grande magnitude, Lorival, em alguns pontos ele se manifesta de forma muito, digamos, muito sedimentada. A gente pegar, por exemplo, a Giorgia Meloni na Itália, já vai para o 2º ano de governo. Não é algo que brotou, explodiu, ficou ali meio folclórico e passou. Se a gente pegar a Suécia, lá em cima, ou a Eslováquia, aqui embaixo, nós vamos ter movimentos associados a essas grandes correntes políticas de direita, de ultradireita, de extrema-direita, como você quiser chamar, significativos para a formação do governo. Na Alemanha, essa alternativa für Deutschland, ela tem regularmente chegado a 20% dos votos, sobretudo em eleições regionais. Tem surpreendido nesse ponto, mas isso já tem uma duração de mais de quase 10 anos que ela está aí. O que acontece com a Europa em si, como esse projeto? Que um parlamento europeu com essa característica que o Alberto Pfeffer acabou de descrever também, não vai passar legislações que até aqui teriam sido aprovadas sem grande dificuldade. E acho que a gente pode estender a nossa análise para os Estados Unidos nessa questão. Realmente, todo o mundo ocidental rico está passando por algo parecido, né? Assim, que é responsabilizar o estrangeiro, a globalização, pela perda percebida de poder aquisitivo, de status social, né? Essa desconfiança em relação a essa generosidade do mundo rico com relação aos estrangeiros, às pessoas pretas, às pessoas latinas, até mesmo aos homossexuais, né? É uma gama muito grande de desconfianças, de hostilidades, assim, e tem muito de sentimento difuso e de líderes sabendo capitalizar. Foi interessante porque, quando você falou da Itália, né, a gente lembra que a Itália tem um passado recente de fascismo, tem uma posição geográfica que expõe muito a bota da Itália aos imigrantes do Mediterrâneo. Em seguida, você falou, e na Suécia? Quer dizer, lá no norte, você falou, para mostrar que realmente não é algo que tem a ver só com esses elementos de história recente e de posição geográfica, né? É um sentimento que vem da globalização, né? Da perda de privilégios da globalização, e que aí passou pela pandemia, realmente, que agravou essa sensação de que há uma ameaça externa, né? Um sentimento difuso, e um Estado, entre aspas, socialista, que é excessivamente controlador, embora uma parte dessa direita também seja a favor de um Estado forte. E aí aterrissou na guerra da Ucrânia, que elevou os preços da energia. A pandemia já trouxe um choque de descompasso entre oferta e demanda, que levou a uma elevação já dos preços, né? E com todo aquele desembolso, aquela liquidez excessiva que os países fizeram para fazer frente aos problemas sociais da pandemia, também gerou pressão inflacionária. Então, aí, acho que esse pacote de coisas que realmente reforçou muito essas visões de extrema-direita. Você jogou o teu olhar sobre algumas das causas mais abrangentes e profundas
para a gente entender o que são esses movimentos todos, que são diferentes entre si. Agora, há uma consequência disso. Eu passo a palavra agora ao Alberto Pfeiffer com o seguinte pedido de avaliação, Alberto. A Europa como projeto, depois da Segunda Guerra Mundial, ela tem um fascínio muito grande por ser alinhada com uma série de propostas políticas e de integração. Muitos desses movimentos de direita contestam exatamente isso. Consideram que essa estrutura supranacional ofende as populações, que ela é elitista, que ela é globalista. Em que medida esse jogo afeta a coesão, a influência, a presença internacional do Bloco Europeu? Há uma exaustão quanto a esta ideia da cooperação europeia, redundando em ganhos para todos. De fato, jovens têm aumentado o desemprego, o desalento. Houve um fenômeno precursor, que foi o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, e toda a ideia da construção de um bloco europeu, né, de uma unidade europeia, é uma ideia que tem a ver com a guerra, né, com a ameaça da guerra, com se trazer para a mesma mesa França, Alemanha e os demais países, para que evitem a destruição mútua, recíproca, que foi caracterizada na Primeira e na Segunda Guerra. Depois tivemos a Guerra Fria, União Soviética, a ameaça do bloco soviético versus o bloco ocidental. Bom, essas ameaças se dissiparam, parecia que a Europa caminhava em berço esplêndido, o estado de bem-estar social oferecendo boa qualidade de vida, segurança para toda a população, mas a Europa caiu num tipo de, pode-se dizer, de uma certa condescendência consigo mesma. Perdeu a corrida da competitividade, quando começa a globalização e a integração dos mercados. Perdeu para os Estados Unidos, perdeu para o Japão, agora perdeu para a China, perdeu para a Índia. Enfim, todo esse conjunto de aspectos em que a Europa demonstrou uma incapacidade de se reorganizar, de se repensar para enfrentar as novas ameaças e oportunidades do mundo, levam a essa exaustão. Essa exaustão que, em primeiro lugar, remete a nacionalidades. A Europa tem nacionalidades muito claras, muito definidas, idiomas, símbolos nacionais, histórias próprias. Isso é um remeter fácil a um passado que une pequenos aglomerados populacionais, mas que se esquece das tensões ali ainda remanescentes. Então, a grande ameaça europeia, a ameaça da fragmentação, da dissolução, do esboroamento, é a ameaça de que comece a haver outros tipos de conflitos, como ocorre hoje entre Ucrânia e Rússia. E outra coisa é a própria Rússia, né? A Rússia ameaçando, o que para alguns pode ser algo potencialmente real, os países europeus, principalmente aqueles mais próximos da sua fronteira. Então, todo esse conjunto de fragilidades leva a esse desalento com o projeto europeu. Não há um novo projeto e, pelo contrário, cada vez mais os índices de imigrantes afetam a percepção de que a Europa escolheu um bom caminho. Vejam, em Portugal, hoje já creio que 10% da população é de imigrantes. A Alemanha é um número também alto, França, enfim. Isso acaba levando a essa reação popular de que é preciso resgatar os projetos nacionais, porque o projeto europeu não entregou os antídotos para se evitar essa contaminação da Europa por outras culturas, outras religiões, outras identidades. Dorival, a gente vai para a grande análise histórica. Se a gente olhar essa linha do tempo da Europa, teve os acordos no setor de mineração entre a Alemanha e a França, que levam ao mercado comum, que levam à União Europeia, 56. que vão absorvendo os países que saíram das ditaduras militares, como a Espanha e Portugal, vão expandindo, vão criando uma nova fronteira, cai o Muro de Berlim, a Europa volta a se sentir como um grande mundo dela mesma, né? Apesar de alguns historiadores sempre terem chamado de uma península perdida no extremo da Eurásia. Enfim, onde eu quero chegar é o seguinte: a Europa em breve tempo vai ser muito diferente do que a gente pensa que seria, porque a sensação que dá no momento é que essa linha evolutiva foi quebrada.
Pois é, né? E que foi quebrada também essa noção de que a história está sempre evoluindo, né? E que haveria necessidades históricas, né? Isso vem desde do Hegel, depois o Marx tomou isso para si, o Kant antes do Hegel, assim por diante. Quer dizer, de fato, essas ilusões, elas dão lugar ao ceticismo, né? Aquela visão filosófica de que não há nada garantido, nada transcendente, nada necessário, né? Senão a inevitabilidade da tragédia. Exato. E que a história se repete como farsa também, né? Enfim, acho que a Europa, acho que o Alberto apontou muito bem essa questão da competitividade, né? Que está no centro do problema europeu e do problema americano também. E a gente está vivendo um momento em que foram empurrados alguns limites éticos também por parte de líderes políticos, né? Quando o Trump agora está falando que os imigrantes envenenam o sangue da América. Quer dizer, os discursos racistas estão sendo mais aceitáveis socialmente, mais aceitos, né? Então e as próprias visões neonazistas estão ganhando mais força, né? Então acho que a gente está são ciclos realmente em que as gerações vão esquecendo aquilo que os avós, os bisavós sofreram e aprenderam. E aí, o que eu vou dizer é muito trágico, mas infelizmente parece que a humanidade está destinada a repetir os seus erros para depois reaprender com eles. Você se sente, como os alemães dizem, um cultura pessimista? Sim, infelizmente. Você também, Alberto Pfeiffer? Você se considera, como os alemães, um cultura pessimista? Veja, creio que o próprio processo de ascensão dessas forças leva ao fortalecimento das forças tradicionais do projeto europeu, que são as forças da integração, são as forças da cooperação. São processos, claro, é muito provável que nessa eleição de junho, que nós devemos acompanhar muito de perto, né, do Parlamento Europeu, essa força de direita se saliente cada vez mais, mas sim, suscitará um repensar dos projetos democráticos liberais, porque a alternativa, como bem lembrou o Lorival, não é das melhores, né? Então, eu acredito um pouco mais que talvez a ameaça de extremismos radicais leve a que a maior parte da população, que tende a ser mais moderada e conservadora, encontre um meio termo mais plausível. Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, nosso muito obrigado e boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Igualmente ao meu colega, também um cultura pessimista como eu, Lorival Santana, obrigado e boa noite. Essa edição do WW. Boa noite.